Bom, agora vamos para o classicismo, tá, pessoal? É a partir do Renascimento que a Igreja Católica ela começa a perder um pouco a sua influência política em todo o mundo, né? Porque até então a Igreja Católica estava praticamente acoplada e comandava todo o sistema político da Europa, tá? Porque nesse momento a gente tem o começo da Reforma Protestante, tá? Isso faz com que a Igreja comece a perder forças, terras, dinheiro e comece a perder também seu poder, tá? Como eu falei para vocês, é nesse momento que a gente vai ter o desenvolvimento da prensa de Gutenberg, tá? É nesse momento que a razão vai cada vez mais ganhando espaço pelo território europeu. A gente vai ter a nobreza sendo substituída pela burguesia, né? Porque começa a ser desenvolvido indústrias, todo o contexto cultural, social, político, econômico começa a mudar na Europa, tá? Com o surgimento da burguesia, muitas coisas vão mudando também, tá? Isso faz com que toda a transformação social faça com que a arte também mude, tá? É claro que a arte não consegue ficar isenta às transformações sociais que estão ocorrendo em sua época. Então vamos lá. Quais são as principais características da literatura dessa época? Perspectiva humanista, tá? O que quer dizer que, a partir desse momento, o homem é responsável pelo seu próprio destino. Não importa mais o que Deus quer e o que Deus não quer. A partir de agora é o homem quem comanda a sua vida. Além disso, a gente tem o resgate dos temas da antiguidade, que são os temas clássicos, né? A gente vai ter o resgate da mitologia greco-romana, tá? Então, os deuses gregos romanos, Vênus, Mercúrio, Baco, começam a voltar para a literatura da época e para a arte de uma forma geral, aqueles quadros com os deuses fazendo o seu congresso, os seus questionamentos, discutindo, começam a surgir, tá? E aí a gente vai ter cada vez mais a universalidade, tá? Todos os homens preocupados com os homens, não mais pensamento único, porque a gente começa a observar o que está ao nosso redor por meio do racionalismo. Outra coisa que é importante na arte desse período é a utilização de sonetos, tá? O que é sonetos? A gente já vai ver, não se preocupem, tá? Também a gente vai ter versos decassílabos, medida nova, também já vou explicar o que é isso. Gênero lírico, vocês já viram, poesia vai ser muito bem utilizada nesse período. E principalmente com a poesia épica, tá? O que é a poesia épica, pessoal? Eu falei pra vocês lá na primeira aula, é a poesia que vai narrar feitos heróicos, tá? Guardem isso, porque isso vai ser importante quando a gente for ver Camões na próxima aula. O que foi o classicismo em Portugal, então? Lirismo pessoal, sentimento épico e crônicas de viagens, porque a gente tem as viagens marítimas nesse momento. Essas são as 3 características principais do classicismo em Portugal. É importante a gente falar que há outros escritores além de Camões, ok? Camões é o ponto alto, o ponto auge do classicismo, mas há outros escritores que também inovam na literatura e que também trazem importantes contribuições para a arte literária, tá? E um deles é o Francisco Sá de Miranda. O Francisco Sá de Miranda ele vai escrever tanto em medida nova quanto em medida velha, utilizando tanto redondilhas maiores e menores. Calma, eu sei que vocês não estão entendendo nada, então vamos começar. Bom, pessoal, vamos entender então o que é essa medida nova, essa medida velha, o que são as redondilhas maiores, as redondilhas menores, ok? Começando por esse verso aqui do Sá de Miranda. Vamos fazer a expansão métrica para a gente poder definir o que é um verso decassílabo. São versos que têm 10 sílabas métricas, mas as sílabas métricas não são divididas como a gente é acostumado com as palavras, né, normais. Vamos lá? Aqui a gente tem 2 vogais. Essas vogais elas vão se unir, porque quando a gente começa a ler o verso, a gente lê junto. E aquele, percebam? Ela fica junto. Então é por isso que a gente conta como uma única sílaba métrica, tá? E aqui está a diferença da divisão normal que a gente faz. A gente tem o que é chamado elisão. Portanto, ia, que, le, que, por, obras, valeró. Eu vou contar só até o ró. Por quê? Porque a gente para na sílaba tônica, tá? A expansão métrica, a gente para sempre na sílaba tônica da última palavra. Então, vamos ler alto, valerosas, valerosas. Então, o ró é a sílaba tônica. Então, a gente para aqui. Vamos contar quantas sílabas métricas a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, esse é chamado verso decassílabo, ok? E, portanto, esse verso é o que é chamado de medida nova, que eu venho falando para vocês. E guardem esses nomes porque eles vão ser utilizados durante todas as aulas.
Agora vamos para a medida velha? A gente falou em redondilha maior e redondilha menor. Vamos ver o que é isso? Vamos fazer a expansão desse verso. Quanto que me prometestes? Vai. Quanto que me prometestes. Perceba que essa é a sílaba tônica. Para vocês saberem qual é a sílaba tônica, você tem que gritar a palavra e na sílaba que você mais demora gritando é onde é a sílaba tônica. Então, prometestes é onde você para. Porque algumas pessoas têm dificuldade em achar, então grita mesmo, não tem problema. Vamos lá, contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a medida velha e esse é um verso que tem 7 sílabas, então considerado de redondilha maior, tá? Opa, redondilha maior. E a medida velha, tá? Vamos ver esse outro verso aqui? Esse verso é de Camões, os dois são de Sá de Miranda. Vamos lá. Na cor, aqui a gente tem uma vírgula e a vírgula necessariamente sempre vai fazer com que a gente tenha uma pausa, tá? Na cor, esperança. Essa é a sílaba tônica, a gente para aqui. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 sílabas métricas. Então aqui a gente tem uma redondilha, que é uma redondilha menor, tá? E também é uma medida velha, tá bom? Pessoal, essa é a expansão métrica, vocês vão ter que fazer isso e treinar bastante para pegar as elisões, para saber como fazer as elisões e as contagens. A dica que eu dou para vocês também é que quando vocês ficarem em dúvida se um verso tem realmente 10 sílabas, 7 ou 5, o que vocês façam? Contem os outros versos, não acreditem só na sua primeira contagem. Então, contem os 3 versos para ter certeza de qual é esse número, né? Porque geralmente vai seguir, nesses poetas clássicos, uma estrutura, né? Uma forma. Não vai ser 10, 5, 4, tá? Nos contemporâneos, no moderno, a gente não vai ter uma estrutura que é seguida, mas nos clássicos, sim. Então, não contem só um verso, contem uns 3, 4. Se 3 dos seus versos de 4 contados eram 10 e um deu 9, acredite no 10, tá? São poetas clássicos, eles vão seguir uma forma, tá? Se você estiver falando de poeta moderno, contemporâneo, isso a gente vai ver mais pra frente, aí tudo bem, tá? Porque eles vão alternando, é realmente sem estrutura fixa. Aqui não, tá? Então a dica é, contem mais de um verso no poema e tentem achar a estrutura que é fixa. E essa é feita a expansão métrica, prestando atenção sempre na famosa elisão, ok? Bom, além de Sá de Miranda, a gente também contou com outros escritores, que eu quero dizer aqui o nome para vocês, como, por exemplo, Fernão Mendes Pinto, Bernardinho Ribeiro e Antônio Ferreira, tá? Claro que o Camões vai ser o destaque, por isso que a gente deixou só uma aula para Camões, mas é importante saber que houve outros escritores e que eles também trouxeram inovações para a literatura, tá? Por fim, eu gostaria de falar aqui de Renascimento, tá? Renascimento coincide com esse período do classicismo, mas o Renascimento é toda uma forma de viver, não só literária, é uma forma de viver completamente em todas as artes e também na vida da população europeia, tá? Por que eu falo na população europeia? Porque pensa, em 1500 no Brasil a gente não tinha nada ainda, então não tem como expandir esse renascimento para todo o mundo, ok? A gente ainda fica muito centrado na cultura europeia. Nas próximas aulas a gente vai começar a ver em que pé estava o Brasil, não é mesmo? Porque o Brasil está ainda começando a se desenvolver, mas é claro que já há literatura sendo produzida. Não tem como haver essa forma de vida com os europeus vindo para o Brasil e não ter nenhuma forma de produção. Mas nesse momento a gente fica focado mais na Europa, porque é onde as transformações, tanto filosóficas, culturais, estão a todo fervor, ok? Bom, o Renascimento teve início na Itália por volta de 1500, tá? E vamos pensar em todas as artes, não só mais na literatura, e aos poucos foi se expandindo para todos os países da Europa. Qual que era, novamente, relembrando então o que eu trouxe agora da literatura? Redescobrir a arte greco-romana, tá? Então, os aspectos da mitologia vêm para todas as artes. A gente também vai ter um caráter científico, né? Cada vez mais se sabe sobre o corpo humano e cada vez mais tenta se retratá-lo de forma realista, tá? Pense, por exemplo, em Mona Lisa, tá? A gente tem um retrato ali de uma mulher que tem os detalhes completamente bem feitos, não é? E além disso, a gente tem a figura dos mecenas nesse período, né? Os mecenas que são os financiadores da arte, extremamente importantes para fazer com que essa arte possa ir adiante. Só para vocês saberem que há então esse período e que ele coincide com o classicismo na literatura, tudo bem?
Vamos para os exercícios agora. Primeiro exercício sobre o Alto da Barca do Inferno, caiu na PUC, tá, pessoal? Considerando a peça O Alto da Barca do Inferno como um todo, indica a alternativa que melhor se adapta à proposta do teatro vicentino, de Gil Vicente. Letra A. Preso aos valores cristãos, Gil Vicente tem como objetivo alcançar a consciência do homem, lembrando-lhe que tem uma alma para salvar. Alternativa B. As figuras do anjo e do diabo, apesar de alegóricas, não estabelecem a divisão maniqueísta do mundo entre bem e mal. C. As personagens comparecem nessa peça de Gil Vicente com o perfil que apresentavam na Terra, porém apenas o onzeneiro e o parvo portam os instrumentos de sua culpa. D. Gil Vicente traça um quadro crítico da sociedade portuguesa da época, porém poupa por questões ideológicas e políticas a igreja e a nobreza. E alternativa E. Entre as características próprias da dramaturgia de Gil Vicente, destaca-se o fato dele seguir rigorosamente as normas do teatro clássico. Vamos começar da alternativa E? Tá, vamos lá. Entre as características próprias da dramaturgia de Gil Vicente, destaca-se o fato dele seguir rigorosamente as normas do teatro clássico. Como eu disse para vocês, o Gil Vicente ele tem a marca principal da sua produção, a quebra do teatro clássico, né? Das 3 unidades de tempo, espaço e ação. Ele não segue as regras do teatro clássico, então a alternativa é errada, tá? Alternativa D. Gil Vicente traça um quadro crítico da sociedade portuguesa da época, porém poupa por questões ideológicas e políticas a igreja e a nobreza. Como vimos no próprio trecho que eu trouxe para vocês, a igreja não é poupada, tá? Ele vai atacar os padres, vai atacar quem está dentro dessas instituições, ok? Ele não poupa ninguém. Não, alternativa errada é essa. C. As personagens comparecem nessa peça de Gil Vicente com o perfil que apresentavam na Terra. Isso é verdadeiro, tá? Elas aparecem vestidas como se vestiam na Terra. Isso é verdadeiro. Tanto é que o padre aparece com o ofício, né? A roupa de padre. Porém, apenas o onzeneiro e o parvo portam instrumentos de sua culpa. Isso é mentira, né? Tanto é que o onzeneiro, ele vai para a barca do diabo, somente é o parvo que é salvo, tá? E o parvo, ele não entende direito o que está acontecendo, ele não entende direito por que ele vai para a barca do céu. O parvo, ele é completamente desintencionado em toda a peça, tudo bem? A alternativa B, as figuras do anjo e do diabo, apesar de alegóricas, não estabelecem a divisão maniqueísta do mundo entre o bem e o mal. Pelo contrário, né? Tanto que aqueles que cometem pecados, que têm vícios, vão necessariamente para a barca do diabo. E os que são puros vão para a barca do céu, tá? Do anjo. A. Preso aos valores cristãos, Gil Vicente tem como objetivo alcançar as consciências do homem, lembrando-lhe que tem uma alma para salvar, tá? É essa questão, como eu falei para vocês, o teatro dele, toda a sua produção é altamente pedagógica, a fim de fazer com que as pessoas corrijam seus vícios e possam salvar suas almas, né? De acordo com o cristianismo, de acordo com a fé católica. Segunda questão, pessoal, caiu na FUVEST, vamos lá. Indica a afirmação correta sobre o Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. A. É intricada a estruturação de suas cenas, que surpreendem o público com o inesperado de cada situação. B. O moralismo vicentino localiza os vícios não nas instituições, mas nos indivíduos que as fazem viciosas. Alternativa C. É complexa a crítica aos costumes da época, já que o autor primeiro a relativizar a distinção entre bem e o mal. D. A ênfase dessa sátira recai sobre as personagens populares mais ridicularizadas e as mais severamente punidas. E. A sátira é aqui demolidora e indiscriminada, não fazendo referência a qualquer exemplo de valor positivo. Vamos lá. Alternativa A. É intricada a estruturação de suas cenas que surpreendem o público com o inesperado de cada situação. Na verdade, não é isso que acontece. Por exemplo, no Alto da Barca do Inferno, a gente já sabe que após, por exemplo, o padre ir até a Barca do Inferno, vai entrar uma outra personagem representando alegoricamente uma outra categoria, uma outra classe e vai passar pelo mesmo julgamento. Enfim, não é algo inesperado. Ele inova, mas não é inesperado. B. O moralismo vicentino localiza os vícios, não nas instituições, mas nos indivíduos que as fazem viciosas. Percebam essa alternativa correta. Ele não está criticando a Igreja Católica, ele está criticando quem está dentro dela, quem a comanda, tá? Por exemplo, é o padre, não é a fé católica, não é a Igreja Católica, é o padre, ok? Que tem seus vícios, que comete seus pecados. Ok? Então essa é a alternativa correta, mas vamos ver as outras. Alternativa C. É complexa a crítica aos costumes da época, já que o autor é o primeiro a relativizar a distinção entre bem e mal. Não é o primeiro a distinguir bem e mal, ok, pessoal? Isso já vem de antes.
D. A ênfase dessa sátira recai sobre as personagens populares mais ridicularizadas e as mais severamente punidas. Não recai sobre as personagens que são mais popularmente ridicularizadas. Por exemplo, o parvo, ele é ridicularizado na sociedade justamente porque ele não tem seu senso de razão completamente apurado, ele é considerado um idiota na peça, tá? E na verdade ele não é punido, tá? Então essa alternativa está errada. Alternativa E. A sátira é aqui demolidora e indiscriminada, não fazendo referência a qualquer exemplo de valor positivo. Que na verdade a gente sabe que é mentira. Ser pedagógico tem um lado contrário, que é valorizar e fazer com que os cristãos, né, enfim, aqueles que estão vendo a peça do Gil Vicente possam seguir algum exemplo e que possam se corrigir seus vícios, ok? A fim de salvar suas almas. Bom, gente, é isso que a gente vai ver nessa aula. A próxima aula a gente vai ver finalmente Camões, que é a parte principal do classicismo em Portugal, tudo bem?